Quero Teatro, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Festival Olhar pra Frente, uma série de entrevistas sobre teatro com 23 personalidades das artes cênicas do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Quero Teatro. Hoje a gente vai conversar com uma das grandes damas do teatro brasileiro, Clarice Mesquier. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês, conversando. Muito bom. A honra é toda nossa, porque eu sou fã do seu trabalho há muito tempo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti a Alma Imoral. E para quem é louco de não ter assistido esse espetáculo ainda, A Alma Imoral é um solo da Clarice, que ela está em cartaz com ele tem 15 anos, está debutando no espetáculo. E é uma adaptação de um livro do Newton Bonder com direção do Amir Haddad. Clarice, eu queria que você me explicasse como é que você consegue fazer um espetáculo durante 15 anos sem se cansar dele. Porque eu já vi várias vezes, e cada vez que eu via, a ficha caía para mim de uma forma diferente. Então, eu vi na estreia e quando eu vi 5 anos depois foram outras fichas que caíram porque eu estava num processo de separação. Aí aquela frase do um casamento é um contrato renovável que tem que ser revisto de tempos em tempos. E as fichas, quanto mais o tempo passava, novas fichas iam caindo. O que faz você não se cansar desse espetáculo? Olha, são acho que várias coisas, mas eu acho que o texto, né? O texto do Newton Bonder, ele é tão atemporal, ele trabalha com conceitos tão profundos da história da humanidade, né? De reflexões, de sabedoria, é um patrimônio, né? De descobertas e de pensamentos. Então, ele te responde sempre. Ele responde às suas questões. Então, se em determinado momento você está vivendo uma questão com seu filho, ou de família, ou uma questão de saúde, ou uma questão, sei lá, até social, profissional, coletiva, ele te responde. As histórias que vocês vão ouvir aqui hoje, não as escutem com raciocínio e também não as escutem com a ponderação, mas deixem-se levar por elas. Ele responde tanto para as questões individuais quanto para as questões coletivas. E para mim também, as pessoas precisam compreender que ele me responde também. Eu acho que também a plateia te dá muito essa troca também, né? De como as fichas caem. Porque para quem não viu, tem um momento do espetáculo onde a Clarice fala: gente, se você não pegou, quer que eu repita alguma coisa, eu repito, e as pessoas começam a pedir, né, para você repetir os trechos. Porque como trabalha com muitos conceitos, a pessoa pode falar uma palavra e eu sei exatamente que trecho ela está pedindo. Muito então louco. É muito louco. Isso aí as pessoas falam, ela fala uma palavra e eu sei exatamente o texto. Às vezes eu erro, claro, até na hora que eu combino eu falo, se eu errar eu estou atendendo outra pessoa. Mas é um momento muito legal e, na verdade, dependendo da permutação de quais os trechos que se unem, me causam outros insights, entendeu? Então, a peça tem um quê de poético, a peça tem um quê de surpreendente para mim também. Então, eu amo fazer a Alma Imoral. Eu amo fazer ir para o teatro, né? Minha vida, quando perguntam assim, qual é a sua vida perfeita? Eu falo assim, acordar, me preparar para ir para o teatro à noite, ir para o teatro à noite, curtir a noite e dormir e me preparar para ir para o teatro. Que maravilha! E assim, eu tenho realmente uma vocação, né, para esse tipo de disciplina. É uma coisa que me dá muito prazer mesmo. Que máximo! Gente, a Clarice, ela é cria do tablado, estudou lá em 81, ela também tem formação em jornalismo na PUC e ela já trabalhou com grandes diretores. Eduardo Wojcik, Bia Lessa, Aderbal Freire Filho, Domingos de Oliveira. Com o espetáculo Troia, a Clarice foi indicada ao prêmio Shell e o Mambembe, né? Em 93, o extinto prêmio Mambembe. Isso, nossa, nem lembrava mais. Pois é. Verdade. E em 96, a Clarice foi indicada pelo espetáculo Tudo Sobre Mulheres ao prêmio Shell.
De novo, em 2015, foi indicada pelo espetáculo A Lista, foi um solo que você fez lá em São Paulo, né? Isso. E foi em 96 que você... 97 ou 96 que você ganhou o Shell por Alma e Moral? 2006. Não, 2006, isso, exatamente, 2006. Gente, eu queria saber o seguinte, você já trabalhou com grandes diretores e grandes atores também como colegas. Qual foi a sua maior escola de teatro? É tão difícil responder isso, eleger, porque o processo, você aprende no processo. E são processos muito bonitos e incríveis, com pessoas incríveis. E cada um tem o seu processo, cada diretor aborda, tem a sua linguagem teatral. Então, quando você começa os primeiros 10 anos, qualquer linguagem, como é que eu vou dizer, abre teu horizonte. Depois dos próximos 10 anos, você começa a ver que você tem mais afinidade com essa linguagem do que com aquela. Depois você vai vendo que aqui você se apaixona mais pelo processo do que aquele outro processo. Então, cada diretor e cada peça tiveram essa importância de fazer com que eu escolhesse e conhecesse, né, o mundo do teatro e essa arte milenar que tem vertentes que, infelizmente, quando eu morrer, eu não vou ter conhecido nem 10% de toda a riqueza que é o teatro mundial e de tanta coisa que você pode aprender. Então, eu fui aos pouquinhos, né? Eu tenho agora uma parceria, eu fiz agora parcerias longas, foram com os diretores Domingos Oliveira, né? O Eduardo Wotzik e agora o Amir Haddad. Com esses três, agora o Amir, eu tenho uma afinidade incrível com o Amir Haddad, o jeito que ele trabalha, os afetos que ele traz da rua, sabe? A experiência que ele... O grande diferencial do Amir é que ele foi para a rua trabalhar. E ele trabalha com as pessoas na rua, o grupo dele está na rua, tem um trabalho muito consistente. Sediado na Lapa. E essa é uma grande diferença, sabe? E ele me incentivou muito a uma autonomia. Então, agora, eu mais do que nunca escrevo, dirijo, eu tenho cada vez mais opinião, cada vez mais capacidade de colocar em cena o meu jeito de ser, sabe? Cada vez eu estou mais a serviço das minhas ideias, vamos dizer assim, né? Com mais coragem. E eu acho isso uma autonomia muito importante para quem gosta do teatro. Cada vez você ter mais autonomia, cada vez você ter mais conteúdo produzido por você, pela sua maneira de ver o mundo, pela sua maneira de pensar. E você ter clareza de dizer para o outro como você pensa, o que você sente, e trocar com o outro. Eu acho que o Amir, ele me incentiva demais isso. Então, é muita liberdade e junto com toda a bagagem, né, que eu trago de outros diretores, é um somatório muito potente, né? Eu me sinto entusiasmada, eu vou ficar falando, eu me sinto entusiasmada como se eu estivesse começando agora, sabe? Que bom a gente ver esse vigor com toda a história que você tem de carreira, com toda a sua bagagem. Você fez o Confissões de Mulheres de 30, depois o Confissões de Mulheres de 40. Quais são as novas confissões que você gostaria de fazer hoje em dia? Fizemos as Confissões das Mulheres de 50 para o Canal Brasil, com o Domingos Oliveira dirigindo. Foi o último trabalho dele. Salve Mingão. É verdade. E quais são as confissões agora? Bom, eu estou estreando um novo trabalho chamado Coração de Campanha. É um trabalho que eu escrevi durante a quarentena, 2020. E ele é confessional e não, quer dizer, são minhas reflexões sobre um casamento de 25 anos que está numa fase de ruptura. O casal vai morar em casas separadas depois de 25 anos. Mas é biográfico? É biográfico com também pitadas de outras histórias, vamos dizer assim. O que aconteceu? Eu e o Zé, somos casados há 25 anos, mas a gente estava em processo em março de 2020, nós tínhamos decidido morar em casas separadas.
E veio a pandemia e ele falou, poxa, eu falei, vamos se ajudar, porque a barra pesou, né? Para todo mundo. Para todo mundo. E como a separação era amigável, nós resolvemos ficar juntos. E eu tinha interrompido a esperança na caixa de chiclete ping-pong, eu tinha interrompido a alma e moral, eu estava assim, agoniada, e o meu jeito de ser é escrever, né? Eu preciso escrever, acho que desde que eu nasci eu escrevo, sabe? Que legal. E aí eu comecei a escrever Coração de Campanha. Na verdade, começou como um projeto, eu convidei o Izzy Gelman, porque a gente começou a pensar em... Eu tinha diálogos muito bonitos com meu marido dentro de casa, sobre a gente. E de uma maneira muito nova, porque estava resolvida a separação, mas a gente precisava dar um tempo para que tudo, né, ficasse mais tranquilo. E aí a gente tinha uns papos de qualidade que a gente não tinha nem quando resolveu separar. E eu anotava aqueles papos e liguei para o Nísio. Gente, que máximo. Você está na DR, isso é teatro. Isso é teatro, isso é teatro. Aí eu falei, Nísio, vamos fazer umas pílulas de diálogos na minha página do Instagram? Porque aconteceu uma coisa curiosa. Eu comecei a ter mais seguidores durante a pandemia. Eu falei, todo dia é mais 1000, eu não estou entendendo que tanto... Eu fiz realmente muitas lives. E foram a peça online também tenha trazido o público para você. Isso, mas foi tudo, agora eu já nem lembro direito qual era a sequência, mas eu lembro que... Falei, vamos fazer umas pílulas de diálogos no meu Instagram? Eu fiz 1 ou 2 vezes só, e eu acabei escrevendo 60 pílulas, 80 pílulas. Uau! Falei, eu vou parar de fazer essas pílulas no Instagram, até avisei pra galera, e nasceu a peça. Uau, que incrível. Qual o seu Instagram, só para... @Clarice Nisquet. Maravilha. Clarice, você participou de um momento que eu diria que é histórico para o teatro, que é a volta do teatro depois da pandemia. Ela praticamente chegou lá com a tesourinha, reabrindo o Teatro Petra Gold com a alma e moral, e reabriu a Casa de Cultura Laura Alvim presencial com o espetáculo A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong. Isso, exatamente. E também você teve essa experiência do presencial e digital, né? Como é que foi isso para você? Olha, emocionante, pelo visto. É que é uma experiência muito radical que a gente está vivendo, sabe? Eu fico muito... Foi uma interrupção muito brusca para mim. Né? Eu faço há 14 anos, 15 anos, né, a alma e moral, e de repente, olha, Clarice, há um decreto, tem que parar. Então você para. Eu tinha acabado de estrear A Esperança na Caixa de Chiclete Ping Pong, um texto que eu escrevi totalmente inspirado na obra do Zé Cabaleiro, que é um compositor, um cantor que eu amo, acho o trabalho dele sensacional, acho que as letras dele, né, a poesia dele tem textura teatral, então foi uma oportunidade muito linda, a oportunidade mesmo de desenvolver esse trabalho fazendo a alma e moral. Então, eu tinha trabalhado muito, e tinha acabado de estrear, uma semana depois, também outra ruptura. Então, eu interrompi 2 trabalhos muito, muito fortes para mim, muito importantes para mim. O Petra Gold me chamou para fazer A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong online. Foi um desafio tremendo. Com um espectador na plateia. Com um espectador na plateia. Saí de casa pela primeira vez. Eu tinha feito um trabalho muito legal um trabalho muito legal com a Inspirartes Cultural, com Carlos Neto, mas eu saí assim, eventualmente. Depois é que eu fui para o teatro mesmo e fui perdendo o medo, né? Fiz 1 mês. Foi uma experiência boa e difícil, porque eu precisava fazer a peça, que é uma peça ampla, com muita dança, para 3 câmeras. Eu ficava toda confusa, mas... Foi. É teatro, é TV, é cinema, exatamente onde eu tô. Eu penso no teatro e não olho para a câmera, eu penso na câmera e esqueço que... Penso na plateia, mas não tem plateia aqui. Era um misto muito... Confuso, mas que eu fui me adaptando. Aí,
o André Junqueira perguntou se eu queria estrear, então, presencialmente, a Alma e Moral para 10% da plateia. E foi incrível ter feito a Alma e Moral. O primeiro dia parecia assim, Requiem para o ser humano, sabe? Porque eu estava tensa, eu estava triste, o público estava tenso, tipo, todo mundo assim, será que nós estamos fazendo o que é certo? Uhum. Olha, num teatro de 400 lugares, tinham 30 pessoas na plateia, todas espalhadas, um clima solene, sabe? Mas foi muito emocionante e depois a alegria foi voltando. É impressionante como o teatro vai trazendo, o ritual do teatro vai trazendo essa alegria. E eu fiz até o final do ano e aí recebi o convite para fazer na Laura Alvim A Esperança. A Esperança. Na Caixa de Chicletes de Pong. Fiz 3 semanas, aí eu já estava outra. Quando eu estreiei a Esperança, eu já perdi o medo. E eu queria dizer às pessoas que tudo com protocolo, como nesse momento nós estamos fazendo a entrevista, e depois eu fiz mais 3 semanas em janeiro, né, no momento que infelizmente o pico da doença, né, o gráfico subiu por causa do Natal, do Réveillon, as pessoas não respeitaram. Enfim, tá o caos, né? Mas vai passar tudo isso, se Deus quiser a gente vai estar em breve no teatro de novo, porque o teatro sempre resistiu a todas as crises e ele vai superar mais essa. Com certeza. A Clarice, gente, está completando em 2021 40 anos de carreira, que máximo, meus parabéns. É uma data linda mesmo, tá nessa confusão, eu não sei muito como celebrar, porque não pode ter aglomeração, mas a gente vai celebrar. Estou celebrando aqui, dando essa entrevista, e a gente vai celebrar de alguma maneira. E eu estou celebrando com uma estreia nova no CCBB do Rio de Janeiro. Depois a gente vai para Belo Horizonte e Brasília. Que massa. Então eu estou celebrando. Muito obrigado. Parabéns pela linda carreira que você construiu nesses 40 anos. Obrigado pela entrevista. Obrigado também a Leodir Blanc, que proporcionou a realização desse projeto. Sigam o Quero Teatro nas redes sociais e em breve a gente se encontra por aí pelos teatros desse Brasil afora. Até já!